Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração hoje, a paz de Cristo, né, na tua vida, nesse primeiro dia da semana, domingo, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, estamos aqui, né, com alimento diário, sustento da nossa vida, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você tenha uma semana abençoada por esse Deus, que você receba da parte desse Deus, né, louvado seja o nome do Senhor, uma semana de bênção, uma semana de paz, que eu creio que Ele já preparou para cada um de nós, né? Que venha ser uma semana iluminada verdadeiramente da parte do Senhor para as nossas vidas, amém? Em nome de Jesus, a palavra de hoje, livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Pega a tua Bíblia aí para a gente caminhar na palavra de Deus, para a gente se alimentar, né, da palavra do Senhor. Vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco. Querido Deus, nessa manhã de hoje, Pai, nos colocamos aqui diante de Ti, diante da Tua graça, diante de um Deus tão poderoso, diante de um Pai maravilhoso. Deus, muito obrigada, Pai, por mais esse dia, mais uma semana que o Senhor já preparou para cada um de nós, Pai. Jesus, muito obrigada, Pai. Fica conosco, Senhor, todos os dias, nos ajudando, nos sustentando, nos fortalecendo, nos renovando, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Que esse alimento, Pai, ele venha nos sustentar e nos fortalecer. Deus, que a Tua palavra, ela é viva e eficaz, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faz, Senhor, segundo o Teu querer e a Tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos e embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, agitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao ver-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que tremendo, né? Que palavra poderosíssima para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Como esse Deus é poderoso, né? Como esse Deus, ele é tremendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa passagem, né, foi logo após, né, a primeira multiplicação de pães e peixes, né? Quando Jesus multiplica, né, os pães e peixes, que alimenta ali, né, quase 5.000 pessoas. E depois que Jesus alimentou as multidões, né, Jesus, né, deu uma ordem aos discípulos, né, que eles passassem para a outra margem, que ele ia ficar ali, né, em terra, para despedir as multidões. E após Jesus terminar de despedir as multidões, Jesus queria orar sozinho, né? Porque tem momentos na nossa vida que a gente precisa estar só. Tem momento de intimidade, você vai ver isso na vida de Jesus o tempo todo, né? Ele se retirando para estar sozinho com o Pai, orando, aleluia, glória a Deus. Então Jesus, ele queria estar sozinho, é por isso que ele mandou os discípulos ir na frente. Então Jesus fica ali, vai para o monte orar. Enquanto Jesus está no monte, os discípulos já estão, né, sendo açoitados pelas ondas, né, no mar, porque o vento era ao contrário.
né? Mas Jesus vendo, né, os seus discípulos passando por aquela situação, por aquela aflição, por aquele momento de dificuldade, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus veio, né? Aleluia. Jesus veio na quarta vigília da noite. Jesus veio ter com eles ali andando sobre as águas. E no momento, né, aleluia, que os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, né, eles ficaram com tanto medo, com tanto pavor, né, que eles pensaram que era um fantasma. Eles não acreditaram que era Jesus, acharam que eles estavam vendo, né, um fantasma, né? Mas Jesus imediatamente, né, disse a eles: tem de bom ânimo, né? Então imediatamente Jesus acalmou o coração, acalmou aquela tempestade que estava dentro deles, né? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus trouxe paz para o coração deles. Então Pedro, né, respondeu e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então Pedro ali para tirar dúvida se realmente era Jesus ou não, né? Será que é Jesus mesmo? Será que não é um fantasma? Será que nós não estamos vendo realmente um fantasma? Então Pedro nesse momento aqui, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Pedro teve uma atitude corajosa, uma atitude ousada diante de Jesus e disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá, né, a ti andando sobre as águas. Então Jesus disse: vem. E Pedro descendo do barco, né, aleluia, começou a andar sobre as águas. Mas quando Pedro reparou na força do vento, né? Quando Pedro repara na força do vento, ele começou a submergir, mas gritou: salva-me, Senhor! E Jesus prontamente estendeu a mão e puxou Pedro, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então essa palavra hoje, igreja, é uma palavra muito forte para a minha vida e para a tua vida. É uma palavra a qual o Espírito Santo de Deus ele está ministrando no meu e no teu coração. Naquele momento ali Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá andando sobre as águas. Jesus disse: venha. Pedro desceu do barco e ele começou a andar sobre as águas, né? Ele começou a andar, mas quando ele repara no vento que estava soprando ao contrário, que o vento era forte naquele momento, ele teve medo. Ele começou a submergir, porque ele tirou o seu olhar de Jesus. Jesus estava na frente. E quando ele olha para os lados, quando ele reparou no vento que estava, né, soprando em sua volta, ele começou a submergir. Então o que nós entendemos, o que nós aprendemos aqui com isso? O que Deus está nos ensinando? Que nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Nós não podemos desviar o nosso olhar. Nós temos que olhar, né, em frente. Nós temos que olhar diretamente para Jesus. Nós temos que seguir em frente. Nós não podemos, aleluia, olhar nem para a direita nem para a esquerda, para nada, para o que está em nossa volta. Jesus está nos ensinando com essa palavra de hoje a não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Seguir em frente. Independente do que está em nossa volta, independente da circunstância, independente do vento que está soprando ao nosso lado, independente do cenário que você está vivendo, independente do que os teus olhos estão vendo, mas você precisa olhar somente para Jesus. Os teus olhos você não pode tirar de Jesus, porque quando você tira, você começa a submergir, você começa a ter medo. O que Pedro teve aqui foi medo. Imediatamente o medo nos leva para o fundo. O medo nos leva, aleluia, a descer. E naquele momento Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Então eu e você, nós não podemos parar. Nós precisamos continuar olhando para frente. Então hoje, minha querida irmã, se você está passando por situação difícil, se você está vivendo, aleluia, por luta, por aflição, você está passando hoje, a palavra do Senhor é para a tua vida. Olha somente para Jesus, siga em frente. Não repare para o que está em tua volta, não. Não repare no que está na tua volta. Olhe somente para Jesus que está na tua frente. Jesus está na tua frente, então é para Jesus que você precisa olhar. Não tire o teu pé do caminho, não desvie o teu olhar do olhar do Senhor. Olhe fixamente somente para Jesus. Olhe somente para Jesus. Siga em frente até o final.
No nome do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor já nos diz que no mundo nós teremos provas e aflições. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci. Então se Jesus venceu, nós também iremos vencer. E a palavra já nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Né? Jesus já venceu por nós. Então tenha certeza que eu e você nós vamos vencer. E ele disse, eis que estarei convosco até a consumação do século. Jesus vai estar conosco todos os dias. Então prova e aflições nós vamos ter nesse mundo. Mas nós vamos vencer cada uma delas, pode ter certeza disso. Então tenha de bom ânimo. Não olhe para o que você está vivendo. Não coloque o seu olhar nisso, não. Coloque o seu olhar em Jesus. Olhe somente para Jesus. Faça que nem Davi. Davi, quando ele chega no campo de batalha, que ele se depara com aquele filisteu há 40 dias desafiando o exército de Israel. Davi apenas chegou e fez uma pergunta. Quem esse incircunciso filisteu pensa que é? Quem, pois, é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Quem tu é? Faça essa pergunta para o teu problema. Quem você pensa que é para estar me desafiando, para estar me afrontando? Quem você pensa que é? Davi ali, ele não temeu. Aleluia, ele não teve medo, ele foi corajoso. Uma atitude de coragem. Davi era um moço, Davi era um menino. E ele disse, quem pensa que tu és? Incircunciso filisteu, para desafiar o exército do Deus vivo. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. E Davi foi, Davi correu em frente, e Davi derrubou aquele gigante, colocou aquele gigante no chão, e Davi, aleluia, arrancou a cabeça, cortou o mal pela raiz. Então é isso que eu e você precisamos entender. Siga em frente. Davi não olhou, não reparou se aquele homem era um gigante, se o seu adversário era um gigante ou não. Ele apenas seguiu em frente, ele foi, ele avançou, jogou o gigante no chão e cortou a cabeça, cortou o mal pela raiz. E é isso que eu e você precisamos entender. Siga em frente. Siga em frente, sem olhar para o tamanho do teu problema, sem reparar no que está em tua volta. Porque a vitória é garantida, a vitória, aleluia, é garantida. Jesus está contigo, Jesus está à frente. Você não está sozinha, você não está lutando, guerreando sozinha, não. Jesus está contigo. Então siga em frente, a vitória é garantida no nome do Senhor Jesus. Você não pode se distrair reparando para os lados, olhando para o que está em sua volta. O teu olhar tem que ser diretamente para Jesus. Olhe fixamente para Jesus. A palavra de hoje, chave para a nossa vida nessa manhã de hoje. Siga em frente. Não olhe para nenhum dos lados, nem para a direita e nem para a esquerda. Nada. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim: o diabo, o vosso adversário, ele vive ao nosso derredor, rugindo que nem leão, caçando a quem possa devorar, a quem possa tragar. Ele está ao nosso derredor. Então você precisa andar em frente, linha reta. Siga diretamente olhando para Jesus. Siga diretamente olhando para Jesus. A vitória é garantida, a vitória é certa. Jesus está contigo. Você não está sozinha. O vento, a tempestade vai acalmar, vai cessar. Quando Jesus toma Pedro pela mão, que ambos sobem no barco, a palavra diz, o vento cessou. Jesus não precisou abrir a boca. A presença de Jesus cessou aquele vento, cessou aquela tempestade, o mar se acalmou. Aleluia! Então você precisa entender, Jesus está na tua vida. Tenha certeza, o que se levanta na tua caminhada vai ter que cair por terra, vai ter que cessar. O vento está soprando ao contrário, as lutas estão grandes, os desafios estão grandes na tua vida. Tenha certeza, você vai passar por cada uma delas. Você vai vencer cada uma delas no nome do Senhor Jesus, porque Jesus está contigo, Jesus está no barco. O vento cessou. Quando Jesus coloca o pé no barco, o vento cessou.
Então toma posse dessa palavra de hoje. Jesus está contigo. O vento vai cessar. O vento vai ter que acalmar na hora certa, no momento certo. Que Jesus, aleluia, glória a Deus, dizer acalma-te vento, ele vai acalmar. Então fica quieta, fica tranquila. Não se distraia. Porque se você se distrair e tirar o teu olhar de Jesus, você vai começar a afundar que nem Pedro começou a afundar. Então hoje essa palavra é para a minha vida e para a tua vida. Palavra de fortalecimento. Palavra para que nós possamos continuar olhando diretamente para Jesus. Olhe para a palavra, diretamente o que a palavra está te dizendo. Passarão céus e terra, porém, Jesus dizendo, as minhas palavras não passará. A palavra do Senhor Jesus, ela é infinita, ela é permanente, ela vai permanecer, ela é eterna. Então, olhe para a palavra, olhe o que a palavra te diz, olhe o que a palavra te garante. Em nome de Jesus, então olhe para Jesus, olhe para a palavra. A palavra, ela é permanente, ela vai permanecer. Tudo que está em sua volta vai passar, mas a palavra não. Então olha para a palavra. Siga em frente. Siga em frente. Em nome de Jesus, oh glória! Siga em frente. Palavra de hoje para o teu coração, meu querido. Siga em frente. Jesus está contigo. Você não está sozinho. Siga em frente, de mãos dadas com Jesus, amém? No nome do Senhor Jesus, que Ele possa te abençoar nessa manhã de hoje, Ele possa te renovar, Ele possa te revigorar, você receba forças e renovo para você continuar olhando somente para Jesus, amém? No nome do Senhor Jesus, porque a caminhada ainda é longa. O caminho ainda é sobre o modo longo que te espera. Então se anime, se fortaleça, se alimente da palavra do Senhor. Se alimente da palavra do Senhor, beba e coma da palavra do Senhor, se alimente, se mantenha de pé, firme e continua a sua caminhada, porque ela ainda é longa. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe e vos dê uma semana de paz, um dia abençoado para a tua vida. Fica com essa palavra para o teu coração. Siga em frente, não se distraia, não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe somente para Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra hoje para o teu coração. Que Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz. Glória a Deus. Deus te abençoe.